Bom, gente, boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Que a nossa noite possa ser um instante especial para todos nós. Nós damos as boas-vindas para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, se sintam acolhidos. Gostaríamos de endereçar um abraço fraterno também a todos os nossos amigos que nos acompanham, os internautas, através da nossa rede Amigo Espírita, como também os demais portais que retransmitem o trabalho, como a Rádio Brasil Espírita de Maceió, os nossos amigos que acompanham através da transmissão pelo site da FIAC, os companheiros que estão nesse momento acompanhando através da transmissão no YouTube, que se encontram no chat. Boa noite para todos. E também agora, no novo momento, estamos transmitindo através do Facebook, tanto da Rede Amigo Espírita, quanto o Facebook da FIAC, que compartilhamos. Então a gente dá as boas-vindas para todos. O nosso trabalho, como nós divulgamos todas as semanas, no estudo das quintas-feiras, é um estudo que realizamos em torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, obra que foi editada em 18 de abril de 1857, em França. Nós estamos, inclusive, nesse ano de 2017, completando 160 anos de lançamento dessa obra maravilhosa, que é um livro que poderia ser mais estudado. Se você tem dúvida quanto a aspectos filosóficos da vida, ei-lo, estudem o Livro dos Espíritos, porque foi dessa obra que Allan Kardec desenvolveu toda a codificação, porque, para vocês terem uma ideia, didaticamente o livro é dividido em 4 partes, e Allan Kardec, como educador, tinha uma preocupação de distribuir a mensagem para o povo, esmiuçando, explicando. E por isso, cada parte dessa obra, são 4, redundou em 4 outros livros. Por isso que nós divulgamos que a mensagem espírita se baseia no Pentateuco kardeciano. Então são 5 livros. Então nós temos o Livro dos Espíritos, que foi editado em 57. O segundo livro que Allan Kardec editou foi o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1862. Está correto, Marcelo? O Livro dos Médiuns é uma explicação da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, enfim. Depois, em 64, Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma explicação, é um estudo que desenvolve a terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que é as leis morais. Aí, posteriormente, Allan Kardec publicou o livro Céu e Inferno, que é uma explicação da 4ª e última parte do livro. E a última obra publicada, o livro A Gênese, foi desenvolvido em torno da primeira parte do Livro dos Espíritos. Tem um amigo meu, já desencarnado, que ele dizia que se a gente estudar todo dia uma página da codificação, nós precisaríamos de mais ou menos umas 5 encarnações para estudar toda a obra. Então tem muita gente aí já achando que não vai precisar de reencarnar mais, porque ele deu uma passada de olho no Livro dos Espíritos. Cuidado. Bom, gente, sem brincadeiras, vamos lá. Nós estamos trabalhando na segunda parte, capítulo 1. Hoje nós vamos estar finalizando o tópico Progressão dos Espíritos. Na última semana trabalhamos a questão 125 e 126. E hoje vamos trabalhar 126 e 127. Não vou reler a questão da última semana. O que vocês acham? Melhor não, né? Vou sim. Só ler. Prometo que não vou comentar.
Porque costuma, se eu for ler da semana passada e comentar, a reunião fica da semana passada. Mas a gente não tem pressa aqui, não. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. Aí vem um comentário de Kardec. Por essas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus têm menos mérito do que os outros? Resposta dos espíritos: Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Vamos aguardar um pouquinho na próxima, para não cansá-los. O tema da última semana foi progressão dos espíritos, não foi isso? Olha para mim, Sony. Está na ata aí. O tema de hoje: conhecimento e experiência. Então, semana passada o tema foi desenvolvimento do espírito. Então, aqui, o próprio título, o próprio tema, já nos ajuda no entendimento desta questão. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Eu li. Vocês prestaram atenção? Todo mundo fala que sim. Então o que está escrito aqui? Quem falou sim, Rodrigo? Ah? Mas você não lembra a resposta? Então tá bom. Não, aí se colar, mais algum tempo no umbral. O que você acha? Hein? Bom, todos estamos diante da misericórdia e da providência divina. Todos estamos no empreendimento chamado evolução. Todos fomos criados simples e ignorantes. A questão, ela é bem didática, falando sobre seguir o caminho do mal e o caminho do bem. É óbvio que esse contexto aqui apresenta para nós uma generalidade muito importante. Porque nós somos herdeiros de uma tradição religiosa que define muito claramente para nós a questão do mal e do bem. O seguir o caminho do mal, nós já logo pensamos no pecado, pensamos nas influências espirituais, não é isso? Obviamente vou pensar na punição, aí eu vou lembrar do inferno, né? O paraíso, tem o paraíso também. O paraíso é para os eleitos, para os bons. Então, na realidade, são figuras que nos auxiliaram durante muito tempo quando caminhávamos numa senda em que a fé se estabelecia ou nos auxiliava no diapasão do medo. Do medo. Fé que amedronta é uma fé primitiva. Começamos por aí. Começamos por aí. À medida em que o espírito desenvolve e vai percebendo, vai descobrindo o que está velado, automaticamente nós vamos percebendo
que o diabo não é como pintaram. Gostaram do termo? O diabo não é tão feio assim, não. O que dificulta, o que nos causa insegurança, medo, na estrada da evolução, é uma palavrinha que é muito pronunciada por nós, no dia a dia. É a tão famosa ignorância. Se você ignora uma história, ela, quando começa a ser contada, ela já vai causando um furor, né? Uma expectativa. Essa história vai acabar bem, essa história é boa, essa história é ruim, quem é o protagonista, né? Quem é o do bem, né? Quem está vinculado ao mal. Assistir filme, por exemplo, com os meninos, né? É muito interessante. A minha filha fala assim, oh, pai, e aquele ali é do mal? Aí muitas vezes eu tenho que apoiar, né? Mas porque está no meio do filme, eu não vou parar o filme para falar para ela que todos nós nos vinculamos ao mal e ao bem. Mas o que é o mal e o que é o bem? Aí entra a questão de conceitos. O mal é a ausência do bem. Não é isso? Bom, mas então os espíritos que estão vinculados ao mal, é porque eles não faziam o bem? Em tese, sim. Mas quando se opera no mal, opera-se no mal acreditando que o mal é bem, é bom, é gostoso, é justo. Ou em sã consciência podemos dizer que alguém erra porque quer? O que vocês acham? Carlos Alberto, mas tem um apelo. Tem as paixões. Muitas vezes você não quer, mas você acaba fazendo. Não tem umas histórias assim? Ah, mas vem cá. Então tem espíritos que sempre caminharam na senda do bem? O Livro dos Espíritos diz que sim. Nós vamos discutir o Livro dos Espíritos? Podemos. Não podemos? Porque está escrito não significa que é dito posto. Fechou. Mas nós temos que ter um cuidado doutrinário para ler o Livro dos Espíritos e entender o texto e o contexto. Esse trabalho aqui, desenvolvido pela espiritualidade junto com Kardec no século XIX, chegou para nós num momento complexo. Por exemplo, na França, recém-saída de um período de milênios de um poderio complexo da Idade Média, depois vem a Idade Moderna com os feudos, até chegar num ponto que a Revolução Francesa foi um boom a definir para nós que chegava um momento de mudanças radicais no planeta. A Revolução Francesa foi um grande símbolo, porque dela espalhou um movimento em busca de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Embora até hoje não sabemos exatamente o que significa isso. A gente tem noções filosóficas. Porque até hoje nós queremos fazer a Revolução Francesa ao nosso modo, porque estamos indignados, porque estamos insatisfeitos. Mas daqui a 2 segundos que nós falamos dos ideais libertadores, daqui a pouco nós somos ainda justiceiros. Somos nós que vamos, nós é que queremos decapitar, tirar do poder Maria Antonieta e Luís XVI. Não foi isso, Marcelo? Nós continuamos a fazer do mesmo jeito. Como que nós queremos tirar eles? Como que nós queremos trabalhar com todos aqueles que são contra as nossas ideias? Levá-los à guilhotina? Então, para vocês terem uma ideia, como nós ainda não vivenciamos o que nós pregamos, o que nós muitas vezes nos sentimos injustiçados. Não é assim que nós aqui no Brasil vivemos? Que graças a Deus nós temos o país que mais nos dá a oportunidade de refletir sobre
uma série de questões que aconteceu naquela época. Então eu estou contextualizando, vou sair dessa parte política, porque não é o nosso objetivo, mas assim, se chegou a ideia, a minha obrigação é falar dela. Aquela época era uma época de perseguições, de muitas dificuldades. Era uma época que o catolicismo atingiu o clímax dele, que se estabeleceu principalmente ali no movimento em torno de 1870, quando o Papa decretou a sua infalibilidade. Infalibilidade papal. Então, historicamente, de 610 com o primeiro Papa, que foi o imperador Focas, até esse período, 1260 anos, em que o poderio, a fé, a imposição estabeleceu um grande acrisolamento do pensamento humano. Não podia se filosofar muito. Imagina médium vendo espírito. O que aconteceu com Galileu? O que aconteceu com aqueles que descobriram? O que aconteceu com um médium que foi considerado um dos maiores médiuns da história, que era uma sumidade intelectual, o Francis de Michel de Nostradamus? Ele não teve que escrever as centúrias para deixar velado o que ele via profeticamente falando? Vocês já viram falar de Michel de Nostradamus? Vamos estudar a história. Então, Kardec vai escrever, Kardec vai codificar a doutrina espírita dentro de um processo muito complexo. Os espíritos tinham que tomar muito cuidado, certo? Então, seria contraposição falar de evolução espiritual de um espírito que foi criado e seguiu uma linha reta, desde quando era simples. Pegou? Porque para você atingir a gelitude, você vai percorrer todos os caminhos, sem sombra de dúvida. Então eles estão falando aqui de espíritos que em uma determinada faixa de tempo optaram pelo bem. Definiu uma linha reta, mas durante um período. Espíritos que seguiram só o caminho do mal, como é que eles vão ser avaliados? Então não tem essa. A gente tem que ter cuidado para até falar, né, Marcelo? Porque não vai falar que a gente está querendo mudar a codificação espírita. Não é isso. Nada a ver. Nós estamos tentando trazer para um contexto para a gente pensar. Porque, vou voltar no conceito, o que é o erro? O que é o acerto? O que é o mal? O que é o bem? O que é o bem hoje, amanhã ele com certeza vai ser repensado. Podemos dizer que atualmente, nós, quando falamos de religiosidade, de espiritualidade, nós ainda pensamos num arquétipo que foi traçado de um santo lá da época de Jesus, de um asceta, de um místico que usava uma barba, uma roupa, que tinha um comportamento assim, assim, assado. É este o santo do futuro? Nós temos que pensar. Como é que seria a conduta de um Francisco de Assis encarnado hoje no século XXI? Com internet, com tecnologia, com escolas, com livros, com academias, com favela, com gueto, com lugares nobres, com lugares chulos. Imaginem Francisco de Assis caminhando nas grandes cidades brasileiras no período do carnaval, aonde o umbral regurgita no meio da sociedade e a sociedade aplaude como se estivesse tudo certinho. Tempos de loucura, de aberrações, de agressões em todos os sentidos. E nós, brasileiros, por conta da cultura, fingimos que não vemos e aplaudimos. Como é que seria a conduta? E isso tudo reflete no
como está sendo a nossa conduta, como poderia ser a nossa postura diante de tantas loucuras? Como é caminhar no mundo sem ser do mundo? É uma coisa que eu bato muito com os jovens. Cuidado que nós jovens, agora eu sou jovem, a gente quer ser feliz, mas a gente não sabe o que é felicidade. Então nós misturamos e fazemos uma confusão do que o nosso espírito clama como felicidade e o que o mundo apresenta como alternativa. E aí é que se complica tudo. E aí se vive se agredindo, muitas vezes. Porque a alma grita. Mas para mim ficar bem na sociedade, eu faço o que a minha alma está gritando para não fazer. Deu lá, gente? Isso é para a gente pensar e voltar para o texto, para a gente refletir o que é o mal, o que é o bem, o que é o justo, o que é o injusto. Então, se um Francisco de Assis sair pelas ruas de Salvador, posso ir para Salvador? Não, não posso. Eu tenho que ficar nas ruas de Belo Horizonte, porque o gigante acordou de novo. Belo Horizonte foi um paraíso durante muito tempo, quando não tinha carnaval. Acordaram o monstro. Consegue dominar o monstro? Pegaram o que é monstro? É a massa que não pensa. Ninguém está falando aqui que as pessoas não têm o direito de brincar, de divertir. Ninguém está falando isso. Mas quando dois ou mais se reúnem, não sendo no nome do Cristo, a razão perde para o sentido. A razão fica burra. E ao invés da gente clamar pelo Cristo, a gente grita por Barrabás. Entenderam o que eu quis dizer? Porque quando 3 se reúnem em nome de Barrabás, boa coisa não sai. Aí tem que chegar a quarta-feira de cinza. Olha que legal. Como que os espíritos estão trabalhando hoje? Tem que chegar a quarta-feira de cinza. Hoje é quinta, né? É cinza ainda? É cinza a quaresma toda ou só na quarta? Eu já esqueci como é que é. Tem que chegar na quinta-feira para começar a juntar os cacos. E recomeçar o ano. Aí que o Brasil vai começar a funcionar, não é? Aí fala assim, meu Deus, mas eu não pensei que era tão mal. Eu até achei que era bem. Aí começa a se reconsiderar, fazer uma ressignificação do comportamento. Porque a consciência começa a dar uns toques. Toque de classe. Tem hora que não é de classe, não. Tem hora que é uma martelada na cabeça. Não é assim? Aí a gente fica assim, meu Deus, papai do céu, eu quero sair do Brasil porque o carnaval acaba comigo. Tem outros que não. Já começam a entrar na preparação para o carnaval de 2018. Logo em seguida. Alguns vão falar assim, não, eu não quero outro carnaval. Então, esse 2018 eu vou para um retiro espiritual. Chega novembro, um telefone toca. Vou comprar o abadá. Estou vendendo a fantasia. Puxa vida, mas eu vou para o retiro. Olha, sabe quem vai? Fulano, Beltrano, Ciclano. Sabe aquela? Sabe ele? Olha, eu vou deixar retiro para 2019. Aí vai passando o tempo. O que eu estou levantando aqui? Sou fazendo apologia contra o carnaval? Não. Mas é importante a gente lembrar que eu estou discutindo aqui com vocês o que é o bem e o que é o mal. Para muitos, o carnaval é um feriado ótimo para ler, para reunir família, para descansar. Para outros, o carnaval é um encontro extraordinário para poder estudar, para preparar o ano. Para outros, é um encontro familiar ótimo. Existem milhões de pessoas que estão entrando em faixas superiores, porque fazem encontros. Religiões propõem uma série de eventos, não é assim no movimento espírita? No movimento evangélico, os católicos, fazem coisas assim extraordinárias, exatamente porque tem 4 dias de folia. Só que o palácio não vai ser o palácio de Herodes. O palácio vai ser a choupana de José e Maria. São eleições, são escolhas, são descobertas.
Só que a grande maioria que está buscando a choupana de José e Maria ainda está com o pé no palácio de Herodes. Seja porque trabalha lá, tem que ir lá depois para limpar, seja porque ajudou a pensar na festa, ou seja porque, assim com ele, ou outros porque são convidados dele. Mas nós já começamos a vislumbrar a choupana de José e Maria. Por isso é que a gente já estamos há 10 carnavais frequentando a choupana de José e Maria. Significa que não mais vamos no palácio de Herodes? Papo furado. Que costuma reencarnar, ok? Costuma reencarnar, morava em Salvador, agora veio para Belo Horizonte. A próxima vai para o centrão do Rio, hein? Mas depois vai para o Bexiga também, porque lá em São Paulo também tem. Aí eu vou ficar só nas 4, tá bom? Porque tem carnaval no Brasil inteiro. Mas nós vamos ter que ser testados na folia. Pegou? Para dar o testemunho para nós mesmos do que realmente a gente quer. Casalberto, que história é essa, Casalberto? Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? Esta é a pergunta agora. Tem menos mérito ou mais mérito? Os que passaram pela fieira do mal, os que passaram pela fieira do bem. O que vocês acham? Bem, antes de termos a participação, eu gostaria de, para quem não conhece, apresentar nosso amigo Marcelo Badaró. Marcelo é de Belo Horizonte, mora no Acre. Há 12 anos, né, Marcelo? 25 anos. Eu queria deixar ele mais novo, mas é 25. 25 anos, estou brincando com ele. E Marcelo trabalha com a gente na Rede Amigo Espírita, é um expositor, faz estudo aos sábados. E ele, de férias, sempre vem aqui nos visitar, nos deixar extremamente felizes com a sua presença. E eu agora não posso perder a viagem do indivíduo que veio do Acre, né? Então, o Marcelo vai falar para nós sobre essa história do mérito dos espíritos. Vamos lá, Marcelo. Roberto, uma alegria muito grande estar aqui na FEAC, estar aqui com os amigos que sempre nos acolhem, né, quando a gente vem a Belo Horizonte. Nós vamos trazer aqui nessa oportunidade uma explicação que o Espírito André Luiz deu no livro Libertação, quando o Gregório, que o livro Libertação narra a história da libertação de Gregório. E Gregório dizia que ele servia aos dragões, numa alusão simbólica. E André Luiz fez uma notinha de rodapé falando que seriam os dragões. Seriam espíritos que não são eternamente malignos, que encontrariam o caminho da redenção, que encontrariam as oportunidades de se reencontrarem com a luz ao longo das reencarnações, ao longo das oportunidades que lhes seriam oferecidas. E certamente eu trago essa colocação, essa explicação de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, para ilustrar essa colocação que a obra básica lança, né? E que as obras subsidiárias vêm ilustrando, vêm trazendo exemplos de que o mérito é o mesmo, né? Aqueles espíritos que tiveram alguma dificuldade para chegarem à meta, outros também tiveram dificuldades, mas talvez não tenham sido tão grandes. Mas todos têm o mérito, porque tudo que Deus faz é bem feito, tudo que Deus traz edifica. E mesmo aqueles que escolheram, por uma ou outra razão, o caminho mais difícil, têm o seu mérito. Então, certamente, Deus enxerga o mérito, enxerga o valor em todos.
E isso ficou tão claro nessa explicação de André Luiz que a gente não podia deixar de trazer, né, nessa oportunidade, já que as obras subsidiárias elas ilustram e são um desdobramento tão fecundo das obras básicas, né? Então, André Luiz, Psicografia de Chico, livro Libertação. Obrigado. Nós que agradecemos. Marcelo, você trouxe a colaboração assim tão valiosa, porque a gente tenta ampliar e trazer para o dia a dia, mas assim, os exemplos, eles arrastam até o nosso coração mesmo, não só o nosso entendimento. Mas fica o convite, Marcelo citou a obra Libertação, psicografada pelo Chico, que trata exatamente das lideranças espirituais complexas. Porque no mundo espiritual, nós temos uma realidade que é o prosseguimento da vida aqui na Terra, para não dizer que aqui é o prosseguimento do mundo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós seremos, pós a desencarnação, o que nós somos hoje, o que nós estamos construindo a partir das nossas vivências. Então, voltando à questão do conceito do céu, da figura emblemática do céu e do inferno, ela representa o estado de alma de cada um de nós. Então, quando se diz assim, estou vivendo um inferno astral, o indivíduo está literalmente descrevendo a sua realidade, que pode ser por um tempo, pode ser por um tempo maior. Então não significa que nós vamos viver alguns infernos astrais aqui na Terra, que a gente vai viver um inferno astral depois de desencarnados. Só que, se a minha vida ela tem uma periodicidade maior de infernos astrais, possivelmente eu posso encontrar, depois da minha morte física, este mesmo painel. Tal dia, tal noite. Do jeito que você passa, que você alimenta, que você perambula numa realidade espiritual durante o dia, serás assim a sua noite. Soni falou sobre ler, sobre fazer uma prece. Ajuda demais. Não é para a gente viver uma vida contemplativa. Mas qual o nível, qual a constância das suas orações? Da busca de elevar o padrão mental. Eu não acredito em nada, eu não tenho religião. Ok. Então eu vou para o inferno? Como é que é a sua vida agora? Está um inferno. Então muda esse inferno, começa a trabalhar pelo paraíso. Agora não precisa de você ser um religioso para isso. Basta você começar a trabalhar num nível de equilíbrio psíquico. Procurar uma vida mais justa, mais digna, de acordo com a forma com que você vê a vida. A lei de Deus está escrita na sua consciência. Ela não pode ser ditada por ninguém. Esse período de religiosos que ditavam cartilhas está acabando. Não pode acabar de uma vez não, tá? Porque senão bilhões se perdem. Então os líderes são importantes nesse momento atrasado do planeta. Agora, o papel dos líderes é orientar, promover metodologias que possam facilitar para que cada um que hoje é um seguidor adquira autonomia e se liberte do líder. Foi o que Jesus disse para nós. Vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou. Aliás, desculpe, tenho que ser fiel. Vós me chamais mestre e senhor, faltou o senhor. E dizeis bem porque eu sou. Então é mestre, educador. E senhor, tem autoridade. O senhor é aquele que vive o que ensina. E a pedagogia é espiritual. Reflete amor, misericórdia, justiça, bondade. Jesus, para nós,
é o grande paradigma, é o grande modelo de tudo que nós aspiramos. Ele não é um líder religioso apenas, embora seja para milhões. Nós aqui estamos procurando abrir o coração para verificar, para sentir Jesus numa condição muito maior, que é Ele estar dentro de nós, promovendo o encontro ou o reencontro de cada um consigo mesmo, para que a gente adquira autonomia. E com isso nós vamos elencando, estabelecendo, erradicando, fomentando uma vida melhor, que o amor, a caridade, vai nos favorecer. Quem ama não vive em inferno astral, porque o amor é o céu. Amor não é estado de alma? Ou o céu não é estado de alma? O amor é um conjunto de ações que vão sustentando esse céu. Quem ama está vibrando nas faixas do equilíbrio. Eu não estou falando de quem está apaixonado, que esse aí costuma estar no inferno total. Fogo consome. Hein? Perde a razão. Não enxerga um palmo na frente do nariz. Hein? Só para vocês darem um sorriso, porque hoje é quinta-feira, afinal de contas, né? Afinal de contas, nós estamos quase saindo do carnaval. Então, isso é importante a gente observar. Agora, se eu fomento a complicação, se eu vibro nas faixas impeditivas, eu mato esperança, eu tiro oportunidades. E você pode fazer de várias maneiras, tá? Você pode matar o indivíduo com um olhar. Você pode tirar a esperança dele com uma simples atitude. E muitas vezes se faz isso no dia a dia sem perceber. Porque você não conhece o território do outro. Afirmam os filósofos que o coração é uma terra desconhecida que ninguém pode pisar. Não é assim? Nós temos autoridade para pisar na terra, no coração de alguém? Você aceita que alguém pise no seu coração? Só ela, caso aberto. E ela pode sapatear com aquele salto alto dela. Assim, vai que você vai se ferrar. Você vai se complicar, porque ninguém pisa no sentido de dominar, de suplantar. Não faz isso não, que você vai se dar mal. Do mesmo jeito que você não deve fazer isso com ninguém. Não faça ao outro que não gostaria que o outro te fizesse. Não foi o que o Lao Tse nos ensinou? Não faça ao outro. Mas não foi Jesus, não? Não. Eu vou explicar. Jesus falou o contrário. Porque num primeiro momento você não pode fazer ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. Assim você começa a aprender a lei. Agora, nos territórios sagrados do amor, você vai proagir. Aí entra Jesus. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. É a dinâmica. Mas para você ir lá, é necessário que você haja com cuidado, com justiça, com serenidade. Mas no mundo espiritual, portanto, existe a extensão das nossas atitudes boas e complicadas. Existe o mal deliberado? Existe. Deliberado. Quem promove o mal deliberado está acreditando que está fazendo o melhor. Ele está trucidando o indivíduo lá. Por que ele está trucidando o indivíduo? Ele estabeleceu um objetivo. E quando é no mal, geralmente não foi ele que estabeleceu. Ele participa do que está sendo estabelecido. O mal irradica, o mal espalha rápido. Chega na internet, solta uma mentirinha aí. Daqui a pouco, milhões de pessoas estão compartilhando, não é assim? Mas numa rapidez. Agora chega na internet e fala que você visitou um asilo. Você foi lá dar um beijo numa vovó que está abandonada. Viraliza? É assim que fala, Rodrigo? Viraliza. É de virar, né? Eu queria falar de vírus. Não é de virar.
Pegaram? Só para brincar com as palavras. Emmanuel nos ensina isso. Fala que você veio, chega lá no Acre, fala que você foi lá na FEAC. Mas dá ibope nenhuma, Marcelo. Agora, se você fizer uma besteira aqui em Belo Horizonte, quando você voltar para o Acre, amigo, já está todo mundo sabendo. Não é assim? Então o mal, ele espalha rápido. Notícia ruim, tem perna? Chega rápido, não sei. Aí, agora foi um espírito antigo que me soprou isso aqui. Notícia ruim, hein? Chega a cavalo, né? É, porque transporte rápido da antiguidade era cavalo. É? Notícia boa, meu, vai a pé ali rastejando. Hein? Código de fumaça. E lá no mundo espiritual nós teremos a reunião daqueles espíritos que fomentaram o mal ou que trabalharam no bem. Um detalhe, o mal, ele é insidioso, o mal é contundente, o mal constrange. O bem é sutil, o bem é respeitoso, o bem é silencioso, o bem não tem holofote, não saiba a vossa mão direita que fez a esquerda, não tem isso? Então o bem também nos mostra que a vaidade costuma nos deixar aquém do grande bem. Então, quando trabalhamos com vaidade, na realidade a gente está tirando o próprio valor do bem. Agora, no Libertação, o livro narra regiões espirituais de baixo curso, de frequências complexas. Porque no mundo espiritual nós temos regiões da subcrosta, onde não tem quase luz, e é ali que se reúne o mal. Porque o mal não quer luz. O mal não quer sol. O mal não quer verdade. O mal quer dissimulação. O mal gosta da intriga. O mal gosta da maledicência. O mal... A gente, se for ficar falando do mal, nós vamos descer direitinho para essas furnas, porque o nosso pé ainda continua vinculado lá. Para se ter uma ideia de evolução, o Cristo representa um sol que nos aquece, que nos alimenta, que nos energiza e nos convida para viver. O mal é a treva que nós refletimos de nós mesmos. O mal existe porque nós o alimentamos. Afirmam os espíritos orientadores que as regiões umbralinas, as regiões de difícil acesso e vida, elas são sustentadas pelas formas, pensamentos dos encarnados. Existem lugares na nossa sociedade, e eu não vou nominá-los, mas nós podemos tirar conclusão, que são lugares fomentadores, ou seja, são fulcros de sustentação de regiões espirituais. Eu não citei o carnaval? O que essas festas produzem energeticamente? Imaginem, milhões e milhões de pessoas vibrando em faixas complicadas. Eu estou eximindo milhões e milhões de pessoas que só estão no parará, sem mal nenhum, ok? Estão entendendo? Porque senão fica parecendo discurso moralista e nenhum de nós temos autoridade para isso. Mas no meio de milhões existem aqueles que estão esfaqueando, que estão na luxúria, que estão vibrando em faixas de todas as complicações que todos nós sabemos quais são. Reunidos, fomentando. É como se a gente estivesse trabalhando um dínamo gerador de energia. Essa reunião aqui é uma reunião que fomenta energias. Só que as energias que são trabalhadas aqui são energias que luarizam, que suavizam, que poetizam, que orientam, que esclarecem. E, portanto,
favorecidos pela amizade que aqui campeia, elas se tornam energias curadoras, renovadoras, terapêuticas. Então, espíritos que são trazidos para esse ambiente, e eles podem entrar junto conosco, comigo não, caso aberto. Tá bom. Só com você não, porque com os outros vieram. Não, então tá bom, deixa só uns 2 comigo, porque eu não gosto de ficar sozinha. Ok, então só 2 com você, porque costumamos trazer dezenas. Mas existem pessoas que frequentam a FEAC. Está vendo? A câmera ligada. Quantas milhares de pessoas estão assistindo essa reunião? Vocês têm noção? Melhor não. E a gente nem divulga, porque isso não vem ao caso. Mas são milhares. Essas pessoas assistindo essas imagens, elas não vêm fisicamente. Elas se teletransportam. Elas vêm aqui com o seu corpo mental. Então, esse ambiente aqui é um ambiente que é fomentador de muitas coisas e muito importantes. Existem espíritos que, numa reunião como essa, são retirados dessas regiões, das furnas lá, do charco. O espírito não tem luz, não tem água, está desesperado. Por que ele está lá nessa condição? Porque aqui ele foi criminoso. Porque aqui ele vibrou vendo uma mulher sendo estuprada, uma criança dilacerada. Aqui ele vibrou enganando, surrupiando, sendo injusto, inclemente. São espíritos que estão acreditando que estão fazendo alguma coisa certa. Só que o nosso amigo Marcelo lembrou o livro do Gregório, aliás, do André Luiz, que o Gregório é o personagem. Gregório foi um papa da época da Inquisição, que fomentou muitas coisas ruins. Ele era um líder, porque lá nas regiões difíceis existem líderes. Ou vocês acham que estes que são líderes aqui na Terra, seja no campo político, social, esportivo, religioso, por que a gente muitas vezes fala assim, gente, mas como é que existem milhões que seguem um indivíduo como esse? Porque são comparsas de antes. Antes ele era um general, antes ele foi um rei, antes ele foi um chefe de uma taba indígena, um cacique. Ontem ele foi um clérigo, ontem ele foi um papa. Ele foi um papa. Só que hoje tem um monte de gente assim, não consegue enxergar as suas contradições, ou o que ele representa, porque estão envolvidos pelo magnetismo do indivíduo. Ou vocês acham que milhões e milhões de pessoas foram seduzidas simplesmente por um sujeitinho qualquer, chamado Adolf Hitler? É um magnetismo que é fomentado por espíritos de muita capacidade mento-espiritual. São sábios que hipnotizam. Só usar uma retórica específica que você atinge determinado público. Lá nessas regiões, Gregório era um líder. E eram uma turba imensa de espíritos que obedeciam a ele. Porque lá obedece ou obedece. Igualzinho essas facções criminosas aqui. Se o indivíduo não fizer, eles fecham ele. Aí fica uma rede daqueles que mandam, dos que obedecem, de uma disputa de poder louca, porque é como uma sobrevivência na selva. Ou é matar ou morrer. Matar ou morrer. E estas fomentações espalham e atingem os homens incautos, que insistimos em não ouvir a voz da consciência. Aí há as chamadas manipulações, individuais ou coletivas. Estudando a doutrina espírita, a gente vai compreendendo que existem obsessões coletivas. Não é só obsessão de espírito por um espírito, não. Isso é obsessão de uma família inteira. Aliás, uma família, quando adoece, geralmente adoece-se o grupo inteiro.
Não abrimos o olho porque não desconhecemos. E aí a gente vai pagando um preço. E a espiritualidade maior, que nos sustenta, que nos inspiram, que nos amparam, vão oferecendo para nós recursos em doses homeopáticas, carinhosas, respeitosas, para que a gente possa ir despertando para estas influências que costumam serem arquitetadas para destruir uma vida, destruir uma família, destruir uma sociedade. Doutrina espírita, com todo carinho e respeito, sem vaidades, sem presunção. Doutrina espírita abre painéis. Doutrina espírita é uma proposta que ela tem um símbolo de uma espada. Essa é uma imagem que está no livro Apocalipse. É uma espada de 2 gumes, que o anjo da verdade vai introduzindo para rasgar o nosso ventre. Nunca mais eu volto na FIAC. Semana que vem eu conto o caso. A espada da verdade é 2 gumes. É razão e sentimento. Ela tem que abrir para a gente poder olhar para dentro de si mesmo. Eu perpassei os horizontes do carnaval de uma forma respeitosa, porque, inclusive, é uma indústria que dá emprego a milhões de pessoas. É uma indústria que é tertúlia para um número inimaginável de brasileiros que precisa desses momentos do parananana, porque é uma vida sofrida. Agora eu pergunto para vocês, nós que estamos aqui em busca de descobrir o real sentido da vida, chega um momento que as coisas vão clareando de tal forma que as nossas opções começam a ficar, vamos dizer assim, mais seletivas. A misericórdia da providência divina atende a todos. Arnaldo Rocha teve um momento comigo. Arnaldo Rocha foi um grande amigo, um dos grandes parceiros, um dos maiores amigos de Chico Xavier. Arnaldo Rocha que teve um papel para que eu fundasse essa casa. Por isso que o retrato dele está ali, no canto. Tanto ele quanto tantos outros. Certa feita, na época da psicografia do livro Libertação, ele nos narrou painéis extraordinários que não foram revelados para a comunidade. E dentre eles, a história de Matilde, que foi um espírito que foi apresentado na obra como a mãe de Gregório, que com um amor extraordinário foi aquela que recebeu a missão vinda do mais alto para ir lá nessas regiões ajudar essa alma que ela amava profundamente, que no livro ficou dito como filho. Acabou a minha fala. Porque só o amor é capaz de penetrar nas regiões mais insalubres. Só o amor é capaz de penetrar na rocha dura do egoísmo, do orgulho, no momento certo, para que haja conexão pelo viés magnético que as relações vão estabelecendo ao longo dos tempos. E estas mães, essas almas gêmeas, esses corações que são profundamente vinculados ao nosso, são aqueles que nos tutelam. E a grande maioria dos seres encarnados não os distingue. Existe uma parcela enorme de espíritos que não tem o merecimento de, em tese, saber quem são. Mas estes ou estas almas jamais abandonam seus filhos, ou seus pares, ou seus amores, como queiram.
Então, quando Jesus faz a promessa para os discípulos, no capítulo 16 de João, que eu não vos deixarei órfãos, ele estava dizendo lá, não no sentido apenas, embora magnânimo, de que ele estaria conosco fisicamente, espiritualmente. Ele está falando do que ele representa. É do que ele representa. Ele representa amor. Então, aonde há amor? Há Jesus. Agora nós, tem amor, então Jesus está junto? Tá bom, tá, você fica feliz assim, então tá. Deixa eu abrir rápido. Gente, a Sony vai ler uma pergunta aqui para nós no chat. Tem o nome do participante? Gerson. O Gerson. Então, ele não falou a cidade não, né? Então, Belo Horizonte. Então ótimo. Então pode ler a pergunta. Um espírito que passou sua experiência encarnado praticando o bem, corre o risco de, na próxima encarnação, seguir o caminho do mal? O que é o mal, Sony? A ausência do bem. O que é o bem? A ausência do mal, lógico. Não, fazer o bem é amar, né? Aí você escorregou igual o quiabo. O que é o mal? É a ausência do bem. O que é o bem? É a ausência do mal? Você não me respondeu. Deixa eu te apertar. Pode falar. Bom, eu responderia a pergunta da seguinte forma: o espírito não retrograda. Ele não volta. Se ele já praticou uma encarnação inteira, vamos dizer, 50 anos, 60, no bem, praticando o bem, ele já instalou dentro do seu psiquismo essa raiz maravilhosa que é o amor, que é o bem, que é fazer, né, o melhor para todos. Como que na próxima encarnação ele vai conseguir fazer o mal? De forma alguma, porque vai incomodar. A primeira coisa que vai acontecer é ele se sentir incomodado. Ele não vai conseguir. Nós separamos no Evangelho, e até bom a gente beber água. Pedimos até para ser inserido no quadro, versículo 35, do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. É num trecho intitulado Árvores e seus frutos. Posso ler? Rápido. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore mal e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Esse discurso Jesus fazia para os religiosos, fariseus. Ele os chamou de raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu explico. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. O que Jesus está dizendo? Vamos aqui no contexto. A pergunta foi: o indivíduo que praticou o bem, ele numa outra encarnação ele pode praticar o mal? Dentro da minha explicação lá no início, pode. Eu vou explicar o motivo. Posso até dizer, dependendo da análise do mal, se ele praticou o bem, na próxima, se ele repetir esse bem, ele vai estar praticando o mal. Posso marcar uma próxima reunião para me explicar isso? Vai demorar umas 2 horas. Pode?
a Sandra, não, Casalberto, não marca outra reunião, não, vamos resolver agora. Ela disse assim, olha o que a Sandra pegou o pensamento da espiritualidade, que eu tinha separado hoje de tardinha. Eu vou buscar para vocês, Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, é um versículo que a gente cita bastante aqui. Terceiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. 3:13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Não vos canseis de fazer bem. Abra o livro para mim, Pão Nosso, lição 11. Se ele não estiver aí, vai complicar. Lição 11. Enquanto ela acha. Não vos canseis de fazer bem. Se eu faço as minhas atitudes hoje, o bem é incansável. Vamos ouvir Emmanuel, que aí o chefe fala, fica tudo resolvido. Diz Emmanuel, é muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender aos propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assustam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Vou pular. A observação de Paulo aos Tessalonicenses é muito justa. Se não entendiarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Fazer bem é procurar excelência. Fazer o bem é a consequência da excelência. Portanto, não vos canseis de fazer bem. Tudo que tu fizerdes, procure fazer com qualidade. Nós misturamos a prática do bem, nós associamos a prática do bem como práticas religiosas. Porque os santos fizeram. Então eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que ajudar quem está sofrendo. Isso é fazer o bem. Eu tenho que dar uma moeda para alguém me pedir. Isso é fazer o bem. Num conceito da chamada antiga caridade. Que hoje a gente entende que não é caridade. Pode ser assistencialismo. Pode ser beneficência. Mas a caridade na essencialidade, conforme ensinam os Espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, é praticar a benevolência, ser benevolente, ser indulgente, perdão das ofensas. Isso é a essência da caridade. Então, tudo que tu fizerdes, faça bem. Vamos voltar? Você está dialogando com alguém. Dialogue bem. Hoje eu falei para um amigo meu que se eu poderia dar um toque nele. Ele falou assim, pode, a gente é amigo. Aí eu falei assim, aí eu pensei, se eu não posso dar esse toque para ele no WhatsApp, seria deselegante. Então eu falei com ele assim, quando você estiver comigo, pessoalmente, você me lembra. Porque uma pessoa idosa, você não pode arriscar. Agora, se você tiver interesse de eu te dar esse toque, ok? Ele falou, não, pode deixar. Então eu estou na expectativa dele me procurar. Porque eu vou só falar para ele assim, quando você estiver conversando com alguém no WhatsApp, vou te dar uma dica. Você tem que conversar com essa pessoa, escreva num bloco só tudo e mande.
e dá um tempo para essa pessoa ler. Agora, se cada frase que você for escrever, você, pã, aí mais outra frase, pã, do lado lá tem uma campainha que toca. Então, para você ter escrito um parágrafo, costuma o seu telefone tocar 15 vezes. Lembre-se que do outro lado tem alguém que pode estar ocupado, que pode estar com muitas coisas para fazer. O que o Paulo está fazendo? Não vos canseis de fazer bem. Então, quando tu for fazer alguma coisa, tente se colocar na posição do outro, que vai receber a repercussão da sua atitude. Você está olhando para sua mãe? Olha para ela, bem. Porque você pode estar olhando para ela e não está olhando. Você pode não estar vendo o que ela está te dizendo, ou o que ela está clamando, o que ela está desesperada te pedindo. Isso é fazer bem. Quando você estiver lavando o copo, lá vai o Casalberto atrapalhar o negócio, porque entre os espíritos brincalhão, né? Quando você estiver lavando o copo, lava bem. Não finge que passou uma buchinha ali para falar para o papai que você lavou. Porque copo a gente passa a bucha. Meu avô me ensinou isso. Meu avô era tido como um homem aciado. Ele nasceu em 1901, tá bom, gente? Aciado era o termo. Ele era preciosista no asseio, na limpeza. Então ele falava assim, quando você for lavar um copo, meu filho, você tem que passar o dedo até você sentir o seu dedo rangendo no dente. Eu falei assim, Jesus, vou, mas demora demais, vai gastar muita água. Se não for assim, eu não bebo no seu copo. E assim eu aprendi. É lógico que na racionamento, porque tem que dedicar água para lavar jato, então a gente vai lavando com pouca água, ok? Então, você vai lavar o copo, lava bem. Você vai fazer um estudo, faça bem, estuda, prepara. Fazendo bem o que a vida te convidou, como um missionário de uma pequena tarefa, você estará se candidatando para grandes missões. E isso vai acontecer naturalmente. Só que nós, vaidosos, já queremos abraçar o mundo e resolver tudo de uma vez, como se fôssemos missionários. E esquecemos as pequenas tarefas, que são aquelas que se tornam degraus para ascender ao céu. Cada tijolinho, cada argamassa, cada brita, cada terra, cada pazinha, cada oficial, né, mestre, cada pedreiro, cada arquiteto, cada um tem a sua função. Então, isso é fundamental, porque a pergunta vem nos dizer assim, o bem que eu faço hoje, amanhã eu posso incorrer em fazer o mal. Então vamos novamente ao conceito. Se eu estou fazendo o bem, porque eu estou numa escola que está dizendo, promova o bem, nas pequenas tarefas, mas também faça aquelas outras que vão te sensibilizar, como a beneficência. Eu não falei agora de visitar um lugar abençoado para cuidar de um velhinho? Você faz isso? Você tem tempo para ir em algum hospital visitar, principalmente a quem você não conhece? Porque costumam os que nós conhecemos, nós vamos por obrigação, porque hoje é seu dia. Tem uns que vão por amor mesmo, porque é mamãe que está lá. Mas eu vou perguntar, mas é só porque é mamãe? Então está na hora de tu visitar uma que não é tua mãe, para ver o tamanho do seu amor. Ou se na realidade é apenas um atendimento ao seu anseio pessoal, de vínculo com aquele espírito. Está no momento de transcender isso. Não, mas o negócio é só minha família. Vai que eu estou te vendo. Daqui a pouco você reencarna nesse mundo que está caminhando para isso mesmo, de não ter família. Já imaginaram qual é o preço dessa geração agora? Que nós estamos dando leite, dando escola? Qual que é o resultado dessa geração? Quem que vai ser os pais desses meninos que estão sendo criados sem família? Porque só nasce no máximo 2, né? 3 é quando escapa. Ou então, se Deus quiser, vem pelo filho, né? Ou pela filha, é neto. Porque fechou todas as portas. Vem quando tiver que vir, vem. Vem nas trompas, vem de qualquer jeito. Mas vocês já imaginaram essa turma nossa, que só tem a família com 2 meninos? E o legal é que os irmãos dessas famílias de hoje nem se encontram. As famílias que antes eram 7, 8, 10, né? Passou para 3, 4. Os 3, 4 de hoje não tem tempo para encontrar.
Eles geram só 1, 2. Esses 1, 2, como é que será a reunião dessa turma no domingo, no futuro? Então, quem serão os pais desses? Quem serão aqueles que vão cuidar deles? Nós temos que rever algumas coisas na atualidade, para que filosoficamente a gente parta para ações. Porque os filósofos, graças a Deus, já estão indo para a mídia, os políticos, como alguns que eu não vou citar, porque a gente não sabe até quando que eles vão continuar na mesma linha, mas o nosso trabalho também não é personalista, mas já tem político lá no Congresso dizendo o que vamos fazer das nossas famílias. Porque se fala em educação, saúde, de uma série de coisas, mas pouco se fala do que é o fomentador da sociedade. Se a gente que luta para divulgar o evangelho não entendermos que o evangelho é para reunir famílias, para criar amizade, para fomentar fraternidade e igualdade, só assim que a gente pode falar de liberdade. Porque a liberdade que a gente está vendo hoje está nos agredindo. Como eu vi cenas de blocos de carnaval por esse país afora. Um campeonato umbralino filmado nas redes, com vídeos espalhando aí aos milhões, confundindo a cabeça desses meninos que estão nascendo agora, que tudo para eles está tudo certo. E se falar que é errado, é preconceito ou intolerância. É violência. Violência é o que a sociedade está recebendo desses núcleos fomentadores das trevas, porque são espíritos técnicos, especialistas em criar o quê? A queda daqueles que são seus pares, que somos nós. Seremos nós que temos a missão de cuidar dessas almas. Porque nós temos os mesmos problemas. Ficou claro? Nós é que representamos esses núcleos que têm dúvida e que ainda muitos destes estão adormecidos no vale dos suicidas. Estão desesperados, dementados. Como dementados estão muitos que estão na sociedade. Filmados, aplaudidos, admirados, são ídolos. Ídolos, como túmulos caiados. Admirados pela raça de víboras, que nós acabamos citando aqui, dita por Jesus. Jesus falava para os intelectuais, raça de víboras, vós tendes por pai o diabo, fostes homicida desde o início. O que Jesus estava falando? Nós, judeus, nós conhecedores, que somos filhos de quem? De Abel ou de Caim? Somos filhos de quem? Quem matou quem? Caim matou Abel? Abel teve tempo de ter filho? São símbolos. A nossa tradição é uma tradição homicida. É uma tradição de espíritos que temos complicações porque conspurcamos a lei. Nós adulteramos. Nós somos filhos. Nós somos expulsos. Por quê? Porque escolhemos seguir pela senda da sedução, do jogo do egoísmo e da vaidade. É lógico que vocês sabem que Adão e Eva são representação de espíritos que vieram aos milhões de outras esferas. Viemos aqui para fomentar a vida nesse planeta, porque ele era primitivo. Agora, só viemos para essa primitividade porque nós abrimos mão de estar no paraíso. A queda do paraíso representa exatamente a opção dos homens em permanecer no jogo das seduções. E hoje nós estamos pagando um preço porque a gente já sabe que nós viemos das estrelas. Nós sabemos da nossa tradição. Jesus falava para o intelectual, vós tendes por pai o diabo. O que é o diabo? Aquela figura infernal, tridente. Diabo é o opositor, nada mais do que isso. Diabo é o contrário. Nós queremos, nós alimentamos esta filiação. Ou seja, nós não abrimos mão
de nos manter no conforto. Nós pagamos todo o preço possível para continuarmos orgulhosos, vaidosos, ególatras, egoístas. Por isso é que Jesus veio ao mundo, para nos fazer relembrar de Deus. E por isso ele disse: vós sois a luz do mundo. Não esqueçam disso, porque Deus é a luz do mundo. Amor é a expressão mais linda que tem da luz. Qual é o grande mandamento da vida? Está no 3º versículo do 1º livro de Gênesis. Moisés, o grande mandamento é: haja luz. E a luz foi feita. E viu Deus que a luz era boa. Esse é o movimento espiritual que a gente está procurando entender nesses tempos. Então o mal é um estado transitório. O bem que nós fazemos é a representação do nosso desejo de vibrar em uníssono com Deus. Comunhão suprema com o Pai. Porque a gente sabe que em comunhão com Ele nós nos alimentamos, nós nos sustentamos, nós nos fortalecemos e nós somos felizes. Nós estaremos em paz. Ama e entenderás e perceberás o que eu estou dizendo. Ama. O ensinamento é só esse. Ama. Um novo mandamento eu vos dou. Vos ameis. Só esse. Só isso que ele está dizendo para a gente. Ama, meu amigo. Aí, a gente vai se acostumando a beber da água limpa. Só que eu vou repetir, que a pergunta foi extraordinariamente inspirada. Se fazemos o mal ou o bem, amanhã nós podemos fazer o mal? Eu quis complicar quando eu falei. O bem que eu faço hoje, amanhã, ele pode ser um mal, porque eu quero fazer um bem melhor, um bem maior. Pegaram? Você se lembra daquele momento que tu ajudou alguém? Lá atrás. Você consegue contabilizar o bem que você já fez? É óbvio que não. Você pode, a sua vaidade, até fazer questão de recordar, para você ficar espesiando, eu te ajudei. Isso aí é outra coisa. Agora, Rodrigo, teve um dia que o bem te ajudou. É inesquecível quando nós somos envolvidos pelo bem. Quem é ajudado jamais esquece. E virtuoso se for grato. Tarefa para poucos nesse mundo de vaidades. Virtuoso é aquele que se enamora com a misericórdia e se torna representante dela. Esta é a grande gratidão. Porque ensina Jesus que uns são os que semeiam, outros é que colhem. O que você semeia, se você não colhe? Porque a didática da providência divina está dizendo que você não tem que colher. Mas outro virá para colher. O importante é que haja semeadura. Porque, na realidade, o Pai, Deus, é que é o grande protetor, criador. Ele é o dono da vinha. Jesus é a videira. O que a videira produz? Oi? Não escutei. Pessoal do chat, será que eles me respondem? Uva. O que se faz com a uva no símbolo do Evangelho? Você vai fazer vinho com a uva. Pode ser suco de uva também. Mas tudo bem, eu quero dizer o seguinte. Vamos à produção de vinho na antiguidade? Depois que lavava a uva, separava a uva, ia levar a uva para o lagar. Como é que era o processo antigo de amassagar? Minha roça falava amassagar.
macerar, graças a Deus tem especialistas. Aí você ia macerar a uva com os... Outro dia assistiram isso lá em casa no Globo Repórter e falei assim, nossa, que nojo. Ninguém ficava doente daqueles tipos, igual a gente fica hoje não, porque qualquer hoje também é virose. Aí, voltando, veio o processo da maceração, o processo que era complexo para fazer o vinho, depois a produção, né? Depois todo aquele processo de fermentação, né? E aí vai, até chegar naquele vinho especial. Jesus distribui o vinho à mesa na Santa Ceia. Ele diz que ele é a videira. Por que ele distribuiu o vinho? Por que ele transformou a água em vinho? No caso Alberto, é melhor mudar de assunto. Não, preocupa não. Ele diz que João Batista não e ele sim. Porque na realidade ele está falando do vinho como grande símbolo da sabedoria. O vinho representa a sabedoria que atinge o clímax, que não embebeda. Ele proporciona simbolicamente um contato com o divino. A produção do vinho requer cuidado, ciência e sacrifício. Por isso que quando ele diz assim, tomai e bebei todos vós, esse é o cálice, ele fala do cálice do meu sangue, o sangue da eterna e nova aliança. O que é que ele estava dizendo? Ai, Jesus. Antes de eu concluir, ele também deu o pão. Tomai e comei todos vós. Esse é o meu corpo, né? Até hoje o povo está comendo o corpo dele. O pão representa o alimento básico. O pão representa aqui na distribuição o conhecimento. E o conhecimento proporciona experiência. Conhecimento não é apenas para se inchar de informações. E um alerta, nesse mundo atual, o conhecimento está muito superficial, porque se entendeu ou se julga que a internet oferece conhecimento. Isso é um dos maiores absurdos que os filósofos apregoam, porque a internet informa e existem informações que são falaciosas. Então a internet, ela facilita. Você pode até pela internet achar onde que se compra um livro. Mas se você não lê, como que você vai adquirir conhecimento? Afirmam os estudiosos que um dos maiores amigos do homem não é o cão. O cão é parceiro, para ficar bem com a turma que tem cachorro. O melhor amigo do homem é um livro. Se você não estuda, você não aprendeu a importância de voar. E tem uma música que fala assim, que o indivíduo quer voar com gaiola e tudo. Para voar com gaiola e tudo, nenhuma passagem confere esse voo, a não ser de uma página bem escrita. De uma mente que auxilia na libertação, na sensibilização, no desenvolvimento da intuição, no relembrar as próprias histórias, seus dramas de passado. São mecanismos que nós poderíamos elencar como favoráveis para que a gente possa verificar o tanto que é importante não desistir de fazer o bem. Porque o bem que eu fizer hoje, ensina Emmanuel, o bem que eu fizer em algum lugar, ele se transforma no meu advogado em toda parte. Ou seja, você faz o bem aqui, ele te advoga em todos os departamentos da vida, porque a semeadura é livre.
E a colheita também. Ela se faz obrigatória. Então, quem semeia o bem, a paz, o bem, vai lhe felicitar. Hoje ou amanhã. Não tenhamos dúvida disso. Agora, se a gente vacilar, nós podemos esquecer que nós fizemos o bem. E nós podemos recalcitrar no mal. Por isso, afirmam os entendidos do mundo espiritual, os tempos atuais exigem de nós uma profunda dose de vigilância. Porque a gente não sabe o dia do juízo, conforme eu li o texto. O que é o juízo? É o dia da aferição. Não é o dia da morte. Não é o dia do julgamento, quando você estiver lá. É o momento em que nós vamos ser aferidos pela vida. Isso é extremamente importante. Nós temos tantos vultos que nos mostraram isso com exemplos, mas eu gostaria de, nesse momento final da nossa reunião, relembrar da nossa alma querida Francisco Cândido Xavier, que a 35 quilômetros da FIAC, ele reencarnou numa cidade simples, de poucos habitantes, a conhecida Cachoeira das Moças, atualmente Pedro Leopoldo. Foi lá que a espiritualidade escolheu uma choupana, um lar pobre. Um pai que era um vendedor de loteria, uma pessoa simples, de nome João Cândido Xavier. E uma lavadeira, que era filha de uma ex-liberta, de uma ex-escrava, chamada Francelina Gomes, que viveu na cidade de Santa Luzia. Essa lavadeira, de nome Maria de São João de Deus, era o nome do patrono do hospital que ela nasceu, em Santa Luzia. Assim se escolhia o nome dos escravos. Foi naquele lar, naquela choupana, vamos dizer assim, naquele lar simples, que Francisco Cândido Xavier reencarnou para crescer com uma vida cheia de dificuldades, para adquirir experiência e depois se tornar um dos maiores exemplos que nós tivemos no século XX. E foi no Brasil que ele esteve, no meio desse povo sofrido. Aqui a espiritualidade escolheu para que fosse fundada uma embaixada do mundo espiritual, aonde os mensageiros de Jesus vieram para nos mostrar a importância, a fundamentação do Evangelho como o pilar mais extraordinário para a gente poder caminhar para um mundo melhor. E ele foi fiel. Desde o ano, podemos assim dizer, de 1910, até o mês de junho do ano de 2002, ele foi fiel